Aqui brincando ainda um pouquinho de refração, vamos fazer mais uma sobre refração? O que que diz aqui a questão? Ele fala o seguinte: imagine que o raio de luz se propaga no ar e incide em um meio com um ângulo de incidência de 60 graus. Vamos representar essa brincadeira então? Então, imagina aqui uma superfície, imagina que esteja reto, né? Seja uma, né, uma retinha bonitinha. Então, a luz aqui no caso, ela veio, bateu aqui na superfície. Imagina também que essa minha figura aqui esteja reta, esse raio aqui seja reto. E aí lembra, aonde a luz bate, tem que fazer o quê? Tem que traçar a bendita reta normal. Então a luz bateu aqui, então a gente traça essa reta normal. Esse ângulo aqui é o ângulo de incidência. A gente fala que é o θi, né? E aí a gente sabe, quando a luz ela muda de meio, né, quando ela vem de um meio menor para um meio maior, o que que ela sofre, né? Ela sofre refração. E aí vamos ver o que que diz aqui o problema? Ele fala o seguinte: esse raio é refratado, tá vendo? Ele é refratado no meio com um ângulo de 45. Então, se o ângulo de incidência foi de 60 e o ângulo refratado foi de 45, significa o quê? Significa que esse meio para onde a luz passou é mais denso, né? Então, toda vez que a luz sofre um desvio se aproximando da reta normal, significa que o meio é mais refringente, né? Então, toda vez que a luz tem esse comportamento, a gente já sabe essa brincadeira aqui. Então, deixa eu colocar aqui, vai só para a gente marcar. Então, aqui seria o ângulo de refração. Então, esse ângulo aqui, o ângulo de incidência é 60 graus e o ângulo de refração aqui foi de 45, tá? Que mais aí que ele fala aqui no problema? Ele fala, assinala a alternativa que contém o índice de refração desse meio. E aqui ele fala, né, que o seno de 60 vale 0,87 e seno de 45 vale 0,71. Bom, aqui a gente tem que lembrar da lei de Snell. Lembra da lei de Snell? Lembra, lógico que você lembra, né? N1 quem? N1 seno de θ1 vai ser igual a quem? A N2 vezes seno de θ2, a famosa equação de Snell para a refração da luz. Então, N2 θ2. Então, tem que lembrar aqui da lei de Snell para a gente calcular esse N. Porque aqui no caso, ele fala que a luz ele veio do ar e vai para esse outro meio aqui, né? Que a gente não sabe que meio é esse, mas ele falou que é um meio qualquer e a gente quer descobrir esse N. Então, o ar aqui no caso a gente chama geralmente de N1 e aqui o meio 2 a gente chama aqui de N2, né? Bom, aqui brincando aqui de matemática, usando aquela equaçãozinha lá de cima, a gente sabe que o N1 para o ar vale quanto? Vale 1. Vamos escrever aqui só para você entender melhor. Então fica seno de 60 igual a o N2 a gente quer descobrir e seno de 45 graus foi para quando a luz passou, né? Então a equaçãozinha vai ficar assim. E aí, tô colocando aqui valores, quanto que é o seno de 60? Ele falou que vale 0,87, 87. A N2 a gente quer descobrir e o seno de 45 vale quanto? Vale 0,71. Bom, uma vez isso, dá isso, né? É ele mesmo, né? Então fica 0,87. Esse 0,71 que está multiplicando, como é que ele passa? Passa dividindo, né? Então aqui fica 0,71, vai ser o nosso N2. Então, dividindo essa brincadeira, então N2 vai ficar a divisão de 0,87 por 0,71, que dá quanto isso? Isso vai dar aproximadamente 1,22, tá? Então aqui vai dar isso dá aproximadamente 1,22, que é o índice de refração do outro meio. E já era esperado, né? Porque se o índice de refração do ar é 1, o outro meio tem que ser mais refringente, né? Tem que ser mais denso. Por quê? Porque a luz desviou em direção à normal. E toda vez que a luz se desvia para a direção da normal, significa que o meio é mais refringente. Se a luz se desviasse se afastando da normal, quer dizer que o outro meio é menos refringente, tá? Então já esperava que esse N2 tem que ser maior que 1 aqui no caso. E qual a alternativa aqui dessa brincadeira? Alternativa C, né? Que é o mais próximo aqui. Bacana? Relembrar um pouquinho aqui de refração? É isso.